Olá, tudo bem com você? Eu espero que tenha dado tudo certo ao longo da sua semana e se não deu, lembre-se, está começando uma nova semana, uma nova oportunidade de fazer tudo diferente e tenha certeza, as coisas darão certo. Hoje a gente fala sobre os impactos, os benefícios que a Embrapa Algodão tem levado para o desenvolvimento da agricultura brasileira. E para isso nós convidamos a senhora Nair Helena Castro Arriel, que é chefe-geral da Embrapa Algodão Campina Grande, inclusive tomou posse recentemente, há algumas semanas, e está conhecendo Campina Grande. Primeiro, uma satisfação muito grande ter a senhora conosco. Seja bem-vinda, Rainha da Borborema, e obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Muito obrigada, Paulo, por ter a oportunidade de levar a Embrapa Algodão a toda a sociedade brasileira. A Embrapa Algodão ela tem por missão gerar tecnologias como variedades, né, de algodão, por exemplo, para toda a agricultura brasileira e indiretamente em benefício da sociedade brasileira. Então, nós estamos a partir do dia 1º de agosto, nós assumimos a chefia da Embrapa Algodão com o desafio de manter pelo menos mais 50 anos de sucesso da trajetória da Embrapa Algodão. A Embrapa Algodão ela está fazendo esse ano 50 anos desde da sua implantação, que foi em 1975. E aí, quais foram as grandes mudanças que a Embrapa Algodão atravessou ao longo dessas 5 décadas no nosso país? Paulo, eu posso dizer que a Embrapa, né, uma empresa de pesquisa agropecuária, junto com a Embrapa Algodão, para Campina Grande, transformou Campina Grande. Em 1975 eram 100 mil habitantes, hoje eu posso dizer que eu sou parte de Campina Grande já, somos mais de 400 mil habitantes. E a Embrapa Algodão fez parte dessa transformação de Campina Grande, tanto é que na época do auge do algodão, Campina Grande foi considerada a Liverpool brasileira. Por quê? Porque era um polo de comercialização do nosso algodão. Naquela época, o Nordeste como um todo plantava em torno de 3 milhões de hectares de algodão. E a partir de então, a Embrapa Algodão foi implantada aqui na região para coordenar todo o trabalho de pesquisa com a cultura do algodão. E aí, a partir de 1980, a Embrapa começou a desenvolver contribuições como cultivares de algodão para disponibilizar para os agricultores da nossa região, Nordeste e de todo o país. Hoje em dia, como é que está a produção de algodão no Brasil? Qual é o tamanho dessa plantação e para onde vai o nosso algodão? Hoje nós temos aproximadamente 2 milhões de hectares sendo plantados com algodão. A maior parte dessa área plantada está nos estados do Mato Grosso e da Bahia, né, que detém mais de 90% da área plantada. E esse nosso algodão, mais de 50% dele, quase 60%, vai para outros países, né, para exportação, principalmente os países asiáticos. Na última safra, o Brasil ele alçou o posto de maior exportador entre os países produtores. Então, hoje nós participamos em torno com um mercado de 28% na exportação da nossa pluma do algodão, e a Embrapa Algodão é responsável, grande parte, por essa participação no mercado internacional. Ao longo da sua existência, né, a Embrapa Algodão já lançou 60 cultivares, 60 variedades de algodão que disponibilizam para os produtores rurais. Dessas 60 variedades, 13 cultivares foram do primeiro momento do programa de melhoramento, que era destinado à região Nordeste, que a gente chamava de cultivar ou variedade de algodão mocó. O algodão ele tem 2 tipos de variedades, a variedade arbórea e a variedade herbácea. Então, logo no início do programa de melhoramento, se lançava cultivares do tipo arbóreo, que é mais perene. Aí depois, com a entrada do bicudo, que assolou as áreas plantadas do algodão no país, o programa de melhoramento foi desenvolvendo cultivares mais precoces, que a gente chama de tipo herbáceo, né? E a partir de então,
foram 32 cultivares, variedades de algodão. Juntando a isso mais 13 cultivares também do tipo transgênicas, que são plantadas pelos agricultores e produtores da região do Cerrado, tanto no Mato Grosso quanto na Bahia. Mas a Embrapa Algodão, Paulo, não é só o algodão, né? Ela vai além do algodão. Nós trabalhamos também com o gergelim, com o amendoim, com a mamona e com o sisal, que são culturas alimentares e culturas fibrosas e energéticas, como a mamona, que permitem que a Embrapa possa disponibilizar para os produtores outras variedades além do algodão. Na nossa região semiárida, por exemplo, nós trabalhamos, os agricultores familiares trabalham com algodão em consórcio, né? Ele não é monocultivo. O nosso algodão ele é consorciado com outras espécies de plantas, como o gergelim, como o amendoim. E temos também o sisal fazendo parte do roçado dos produtores, dos agricultores familiares. E o nosso algodão ainda tem mais importância ainda, Paulo, que é o nosso algodão orgânico, o nosso algodão colorido. A Embrapa já lançou 6 variedades de algodão colorido, da fibra que é naturalmente colorida, que faz parte do artesanato local e que já está nas passarelas da Europa. Recentemente, na Itália, está sendo lançado, né, novas coleções de roupas confeccionadas com o nosso algodão colorido, lançado pelo Programa de Melhoramento da Embrapa. Esse algodão colorido, ele tem um valor comercial diferenciado? Ele custa mais caro? O algodão colorido, ele já tem uma organização junto aos compradores e quando ele é orgânico, quando ele recebe o selo orgânico, aí sim ele tem um selo mais diferenciado. Tá? Por quê? Não é só pela cor, mas também porque ele é produzido de forma orgânica, recebendo o selo de orgânico. Ou seja, aquele produtor do orgânico que ele não usa defensivos químicos, os sintéticos, usa produtos naturais, faz o manejo do seu roçado todo seguindo umas práticas que são determinadas pelo Ministério da Agricultura para receber o selo de orgânico. Então, esse é o diferencial. Então, qualquer produto do roçado, seja o algodão, seja uma espécie de alimentar, como o gergelim, como o amendoim, como a mandioca, como o milho, como o feijão, que esteja envolvido dentro do consórcio com o algodão colorido ou branco, ele vai receber um selo de orgânico. Aí esse sim, esse recebe um preço diferenciado do tipo que não é orgânico, do tipo convencional. A Embrapa tem um peso determinante no que diz respeito à produção e, claro, também à exportação do algodão brasileiro, mas eu gostaria de saber a respeito dessas outras culturas que hoje também fazem parte do portfólio da Embrapa. Vocês também têm conseguido fazer com que essas produções de amendoim, de gergelim, aumentem e ganhem destaque no nosso cenário nacional e também no cenário internacional? Com toda certeza. Além do algodão, como eu falei, nós temos 2 culturas como o gergelim. Vou falar primeiro do gergelim e do amendoim, que são culturas alimentares que estão despontando no cenário nacional e internacional. O gergelim, há 10 anos atrás, todo o país tinha em torno de 16 mil hectares, por exemplo. Hoje, são 800 mil hectares que estão sendo plantados na região centro-oeste, na região norte e um pouco na região nordeste. Na região nordeste é mais a cultura do consórcio do algodão, então são pequenas áreas. Mas na região centro-oeste, como o estado do Mato Grosso, nos municípios de Canarana, Querência, e no Pará, em Paragominas, em Tocantins, na região de Palmas, hoje já se detém esses 3 locais, estados Mato Grosso, Tocantins e Pará, detém 95% da produção nacional do gergelim que está sendo exportado. E o preço no mercado internacional do gergelim, junto com a abertura do mercado com a China, então é mais um patamar para colocar mais uma espécie no cenário de exportação para o Brasil. Então, mais divisas para o Brasil. E a mesma coisa com o amendoim. O amendoim na região de São Paulo, que é uma das maiores produtoras, e também o Nordeste, que tem um consumo alto, vem despontando a cada ano em termos de área plantada. Então, são 2 culturas muito promissoras que a Embrapa Algodão trabalha, além do algodão.
E temos a mamona, que é para o mercado, seja para o mercado da ensinoquímica, seja para o mercado do biocombustível, né? E temos o sisal, que pode ser também, além da fibra, pode ser fabricado o etanol, né? Como o milho, o etanol vindo do milho, o etanol vindo da cana-de-açúcar, temos também o nosso sisal, o nosso agave. Eu sou de uma região, na realidade, minha família, eu sou natural aqui de Campina Grande, mas né, minha família materna é da região do Curimataú, da Paraíba, e a gente cresceu habituado nas férias escolares a estar nesse ambiente rural, onde inclusive existe muita presença do próprio sisal. O que eu queria saber, a partir dessa introdução, é o seguinte: qual é a adaptação, esse novo sisal que chega, ele é igualmente bem adaptado a essa nossa região, a nossas características climáticas e também de solo? São dois tipos de que nós chamamos de espécie, né? Agave cisalana, por isso o nome agave ou sisal, que é o nosso, que é o plantado que foi introduzido aqui, e agora agave tequilana, né? Mas não vou afirmar com 100% que é adaptado, mas sim vamos avaliar esses materiais que estão chegando, que já chegaram, nas nossas condições, para que nós possamos verificar a mesma adaptação ou produção que tem o nosso agave cisalana, o nosso sisal. Nós estamos recebendo Nair Helena Castro Arriel, ela que é chefe-geral da Embrapa Campina Grande. Vamos fazer um breve intervalo, na sequência tem mais Borborema Entrevista. Estamos de volta com o Borborema Entrevista deste domingo, hoje recebendo Nair Helena Castro Arriel, ela que é chefe-geral da Embrapa Campina Grande. A respeito do algodão e no que diz respeito às pragas, o bicudo do algodoeiro continua sendo o principal adversário do algodão no nosso país? Sim, é uma das principais pragas da cultura, principalmente da nossa cultura no semiárido, mas existe todo um manejo, que nós chamamos de manejo integrado de pragas, para que o inseto não se torne praga, né? Para que ele conviva na população de outros insetos sem que ele se torne praga. Existe todo um estudo em cima desse manejo, principalmente para a nossa região semiárida, para o cultivo do algodão agroecológico, pelo fato de não usar produtos químicos, né? Então, temos que fazer todo um manejo com biofertilizantes, com outros produtos orgânicos de bioinsumos, para proteger as plantas por conta do famoso bicudo do algodão. Mas já é possível, sim, cultivar o algodão, mesmo na presença do bicudo, antes que ele se torne uma praga. Você controla, você maneja, você convive com os insetos para que eles não se tornem praga. Para isso, você tem que manter o equilíbrio populacional de todos os insetos envolvidos naquele cultivo. Por isso que um dos meios para você manejar é o consórcio com plantas, é o uso de biofertilizantes, é o espaçamento adequado, é o plantio na hora correta, é o vazio sanitário que precisa de um plantio para outro ter um determinado período para que o bicudo não fique escondido na plantação. Então, são estratégias de convivência com o inseto bicudo para que ele não se torne uma praga e não traga prejuízos para a lavoura de algodão. Tudo isso é possível graças ao trabalho da Embrapa Algodão, e eu gostaria de saber como é o relacionamento de vocês, como é que essas tecnologias tão bem desenvolvidas e zeladas pela Embrapa chegam até os agricultores. Como é que é feita essa ponte? Muito obrigada por essa pergunta, Paulo, porque nós não trabalhamos sozinhos, né? Existem muitos parceiros, muitos colaboradores que fazem parte, é que me emociona falar isso, porque são produtores que estão fazendo a pesquisa com a gente, né? Nós fazemos a pesquisa com e para os produtores. E esses produtores são nossos colaboradores ativos, porque são eles que vão receber a nossa tecnologia, a nossa variedade, a nossa prática cultural. E eles participam através de diferentes estratégias.
Nós temos uma metodologia chamada de Unidade de Aprendizagem e Pesquisa Participativa, onde nós levamos os nossos conhecimentos junto com o conhecimento dos agricultores para que nós possamos testar as nossas variedades, as nossas práticas culturais, os nossos produtos, sejam eles orgânicos ou não, dependendo do tipo de produtor. E temos também as parcerias com as organizações, com as universidades. Aqui na região da Paraíba, o FPB, o FCG, o EPB, os institutos federais, as organizações como a SPTA, que nós temos aqui na Borborema, como a Empaer, como as organizações estaduais de pesquisa, como a Emparne, no Rio Grande do Norte, como o IPA, no Pernambuco, só para falar de perto, mas lá mais afastado, em Goiás, a Associação de Goiânia de Produtores de Algodão, a Associação Baiana de Produtores de Algodão, a Associação Mineira de Produtores de Algodão. Então, várias associações e institutos que fazem parte e são parceiros e colaboradores para desenvolver as nossas variedades, as nossas práticas agropecuárias, os nossos produtos, para chegar junto ao produtor rural ou ao agricultor que vai absorver e já está participando da pesquisa. Quando a Embrapa desenvolve uma cultivar ou variedade de algodão, de gergelim, de amendoim, ou uma prática agrícola do sisal, ela já está junto com o produtor ou o agricultor testando. E ele vê, né, o que é o melhor para ele pode escolher. Olha, é muito bonita a sua emoção, inclusive, ao falar dos agricultores, porque eu lembro que certa feita o então ministro da Agricultura, Blairo Maggi, aqui em Campina Grande, durante uma entrevista, ele fez uma alusão que eu achei bastante interessante. Ele disse o seguinte, que os agricultores, eles pegam o seu dinheiro e eles espalham na terra e esperam que a partir do seu trabalho, aquele dinheiro se multiplique, volte para eles aumentado. E quando a senhora falou sobre isso, foi impossível para mim não lembrar dessa fala, porque eles, junto com vocês, apostam. E naturalmente apostam porque sabem que existe uma resposta muito boa por parte da Embrapa, com 50 anos, 5 décadas, meio século de serviços prestados à agricultura brasileira. Eu gostaria de abrir espaço para a senhora falar sobre o perfil dessas pessoas, desses pesquisadores que estão hoje na Embrapa Algodão. Quem são essas pessoas? Qual é a formação desses profissionais? Para a gente também poder abrir espaço para louvar e agradecer pela presença dessas pessoas, desses profissionais que têm dado imensa contribuição para a agricultura nacional. Antes de mais nada, eu quero falar que nós hoje, da Embrapa Algodão, somos aproximadamente 200 empregados, tá? E trabalhamos com diferentes linhas de pesquisa, desde o programa de melhoramento genético, né, a área de recursos genéticos, a biotecnologia, ao sistema de produção, à entomologia. Então, são profissionais, a maioria engenheiros agrônomos, especialistas em determinadas áreas de melhoramento genético, de biotecnologia, da mecanização. Por exemplo, nós já desenvolvemos inúmeras máquinas e implementos agrícolas para a agricultura familiar do Estado. Então, nós temos o profissional da mecanização, o profissional da área até da comunicação, que leva toda essa informação para a sociedade. Então, são diferentes profissionais de diferentes áreas do conhecimento que nos apoiam e nos ajudam e conduzem, elaboram projetos de pesquisa para que possamos desenvolver variedades, práticas agropecuárias. E o mais interessante é que esses profissionais, eles trabalham, precisamos que trabalhem de forma interligada, né, interdisciplinar, porque a partir do conhecimento da entomologia, do conhecimento quando eu falo de entomologia, por conta dos insetos, da fitopatologia, por conta das doenças das plantas, né, da biotecnologia, trazendo a edição de genes para o desenvolvimento de variedades, do melhoramento genético, para que nós possamos entender toda a nossa biodiversidade, seja na nossa região semiárida ou em todo o Brasil, que a partir dessa biodiversidade
que nós podemos chegar a variedades diferentes de algodão, do algodão colorido, do gergelim, do amendoim. Então, são esses profissionais que trabalham junto, elaborando propostas de projetos e trabalham junto também com, não posso deixar de citar, os analistas da Embrapa Algodão, os técnicos e os assistentes da Embrapa Algodão. São profissionais da área de ciências agrárias e ciências biológicas, mas também temos todo o suporte administrativo, né, da informática. Então, diversos profissionais que fazem parte do nosso corpo técnico, que é a Embrapa Algodão. Agora, lembrando que não é só a Embrapa Algodão que existe no Brasil, são 43 unidades que a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa, tem no país, trabalhando em benefício da agricultura e sociedade brasileira. Quando a gente fala sobre essa unidade de Campina Grande, a senhora já falou sobre o relacionamento com outras instituições, a exemplo das universidades, a UFPB, a UFCG, a Universidade Estadual da Paraíba, a nossa querida UEPB, mas eu gostaria de saber, e inclusive já deixar como sugestão, caso não aconteça hoje, não sei como é que funciona, gostaria que a senhora nos explicasse como é a relação com a educação mais básica, por exemplo, a Rede Municipal de Educação de Campina Grande, porque eu acredito que é fundamental que essas crianças, esses jovens, até mesmo como inspiração, possam conhecer, frequentar espaços como as universidades, como a Embrapa, para que eles aprendam a tomar gosto por esse país, pelo que se produz nesse país. Como é o relacionamento hoje, especialmente em relação a essa questão de visitação? Como é que o cidadão pode conhecer, né, os serviços da Embrapa? A gente que sabe que ela está aqui em Campina Grande, ali, acho que é bairro do Centenário, não é isso? Bairro do Centenário, isso. Rua Oswaldo Cruz, 1174. Olha aí, para quem chegou agora, já está muito bem familiarizado. Não, eu já cheguei aqui na Paraíba há 30 anos, depois a gente conversa mais um pouco. Bem. A Embrapa tem diferentes estratégias de divulgar a sua atuação. E ao longo dos anos existem vários eventos, né? A Semana da Ciência e Tecnologia, por exemplo, o aniversário da Embrapa, que acontece no mês de abril de cada ano, sempre fazemos alguns eventos, palestras, abrimos para o público, para visitação. A Embrapa está aberta de 7h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h30. Mas, especificamente para o ensino básico, nós temos um programa chamado Embrapa Escola. Né? Então, a Embrapa divulga esse programa junto às escolas e as escolas levam seus alunos para conhecer e visitar a Embrapa. Tem um momento de recepção e eles vão conhecer os laboratórios, as casas de vegetação, as culturas que nós trabalhamos, alguns profissionais que estão ligados diretamente, dependendo do momento que é demandado, né? Por exemplo, em alguma semana a parte de biotecnologia está puxando mais a atenção, então traz o profissional da biotecnologia para mostrar como é que se trabalha com o DNA das plantas, tá? Para as crianças de todas as faixas etárias da educação. Então, é o programa Embrapa Escola. Que legal, muito bom. Eu gostaria de saber da senhora, estamos chegando na reta final da nossa entrevista, são 50 anos da Embrapa, eu gostaria de saber quais são os desafios para esses próximos 50 anos que vêm pela frente. O principal desafio que eu sempre digo é manter a trajetória de sucesso da Embrapa Algodão. E para manter esse sucesso, o principal desafio que nós elaboramos um plano de trabalho, obviamente, e são dois principais: é ampliar e fortalecer as parcerias que são necessárias, que vão também nos permitir ampliar a captação de recursos externos. Nós não podemos depender do recurso do Tesouro, porque senão nós podemos ter paralisação nas nossas atividades de pesquisa. Então, são basicamente ampliar as parcerias e ampliar a captação de recursos externos, seja por meio de colaboração com empresas público-privadas, por meio de emendas parlamentares. Durante o dia da nossa posse, nós fomos bem incisivas em solicitar o apoio dos nossos parlamentares que estavam presentes durante a posse, né? No dia 18 agora, que aconteceu. E um outro desafio maior, que eu chamo de reencantar a pesquisa em inovação. Por que reencantar?
A Embrapa Algodão, Paulo, a Embrapa, o último concurso da Embrapa foi há quase 15 anos atrás. E nós estamos esse ano tendo o concurso da Embrapa, que vai finalizar, acredito, agora esse final do mês, né? Finalizar a parte de avaliação dos candidatos, e para serem contratados a partir de setembro e outros a partir de janeiro do ano que vem. E a maioria das unidades da Embrapa está com um corpo técnico chegando aos 60, alguns passando muito de 60, e precisa, aquelas pessoas que já têm 30, 40 anos de unidade de pesquisa, né, precisa ser reencantado. Né? Então, por isso que eu chamo que um dos meus desafios é reencantar a pesquisa e inovação, para que aquele profissional possa se motivar novamente, porque nós precisamos de pessoas motivadas para que nós possamos ter atitudes importantes, impactantes, que são essas atitudes que vão proporcionar a entrega de resultados para a sociedade. E quais são os nossos resultados? No caso da Embrapa Algodão, novas variedades de algodão colorido, por exemplo, novas variedades de gergelim, novas variedades de amendoim, de mamona, de práticas agropecuárias no sisal, envolvendo as nossas culturas e as culturas do local, da nossa agricultura familiar, como calpi, como o milho, como o feijão, como a mandioca, como o abacaxi. E a nossa unidade ela tem o potencial de estar atuando com diferentes unidades. A unidade de Fortaleza, a agroindústria tropical, a unidade de mandioca e fruticultura em Cruz das Almas, tabuleiros costeiros, Meio Norte, alimentos e territórios agora. Não posso esquecer de nenhuma unidade do Nordeste, senão alguém vai me puxar a orelha. Então, são todas as unidades que nós temos na região Nordeste que trabalham em conjunto com a Embrapa Algodão. Além disso, nós temos diferentes locais de pesquisa, que nós chamamos de núcleo de pesquisa, espalhados em mais outros estados do país, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, em Tocantins. Então, são 10 estados, além da Paraíba, que a gente atua. E, para isso tudo, nós temos que desafiar todo esse corpo técnico junto para nos reencantarmos para mais 50 anos, para mais 100 anos e junto com o pessoal que será admitido nesse próximo concurso. Esse pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, e eu falo aqui na condição de cidadão, enquanto sociedade, honrem a história da Embrapa e os seus pares, essas pessoas que vêm dando contribuição ao longo dos anos, ao longo de suas respectivas vidas, para o desenvolvimento da pesquisa voltada para a agricultura neste país. Daí foi uma honra conversar contigo, muito obrigado pela sua participação no Borborema Entrevista e lhe asseguro, a casa é sua, fique à vontade, sempre que quiser vir aqui na TV Borborema, dar uma entrevista, falar sobre as ações da Embrapa, as portas estarão sempre abertas para você. Nós agradecemos e muito, Paulo, porque dar visibilidade ao que a Embrapa faz é muito importante. A sociedade precisa conhecer e por isso eu também convido a sociedade para visitar a Embrapa Algodão para ver o quanto que nós contribuímos para a sociedade. Muito obrigado. Nós conversamos, portanto, com a Nair Helena Castro Arriel, ela que é chefe-geral da Embrapa Algodão, com sede aqui em Campina Grande. A você, muito obrigado pelo carinho da sua sempre tão honrosa audiência. Uma semana abençoada, em paz. A gente se encontra, se o Criador assim nos permitir, no próximo domingo em mais uma edição do Borborema Entrevista.